Alô, amigos do canal Varal, estou aqui novamente, Silvio Roberto. Estamos reunidos aqui no canal Varal para disponibilizar mais momentos de reflexão e conhecimento espirituais. Justamente para você que já se superou, venceu batalhas, caiu e se levantou quando tudo parecia desabar. Hoje eu quero que você se olhe no espelho e reconheça quem você é realmente. É isso mesmo, você é gente, você é importante, você é uma pessoa incrível, pois tudo é possível porque você é forte, você vai além das suas fronteiras, porque quem tem Deus não tem limite para a vitória. É isso mesmo, você é um vitorioso. Você não percebeu, mas Deus estava ali do seu lado te conduzindo. Portanto, a partir de agora, você que está aí do outro lado, vou levar para você mais um momento de reflexão bíblica para melhorar a sua vida. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre Atália, ou Atalia, como alguns querem. Quem foi Atália? Atália foi uma rainha rebelde da Bíblia, filha de Acabe e Jezabel. Sim, rainha de Israel. Ela foi a rainha consorte de Judá, como esposa de Jeorão, e mais tarde, após a morte de seu filho Acasias, tornou-se uma rainha regente. Atália é lembrada por assumir o trono de Judá de forma ilegítima, após assassinar os membros da casa real. Isso mesmo, a casa real de Davi. Mas o seu objetivo de vingança foi contra a execução da casa real de Acabe, a qual ela pertencia. Conhecemos Atália pela primeira vez em 2 Reis 8:27. E na Bíblia, a rainha Atália é mencionada também, principalmente em 2 Reis 2 e também em 2 Crônicas 22. Mas vamos falar tudo sobre ela. Quem foi ela? A sua origem familiar. Por exemplo, Atália era filha de Acabe, rei de Israel, e de Jezabel, a sua rainha, muito conhecida na Bíblia. Vemos que Atália era neta de Onri, rei de Israel também. Casou-se com Jeorão, rei de Judá, filha de Josafá. A Bíblia afirma que Jeorão casou com a filha de Acabe, e por isso muitos falam que se trata de Atália. Mas com isso podemos chegar também à conclusão que Atália não foi a única esposa de Jeorão. Ali já teve outras mulheres, Jeorão. Mas ela foi uma rainha consorte. Herdou um reino pelo seu casamento, pois casou-se com Jeorão, conforme falei, rei de Judá, e tornou-se uma rainha consorte. Ela subiu como rainha por esse casamento. Como rainha regente, apenas pelo fato de ter casado com Jeorão. Acabei de falar que após a morte de seu filho Acasias, Atália tomou o poder lá em Judá, onde se tornou rainha. Ela subiu, ela teve essa primazia. As conclusões obtidas são que o poder político feminino era sim possível naquela época e evidente na antiguidade oriental, realidade presente em todos os reinos daquela região, em que Atália foi ajudando a preservar a casa de Davi em um momento de crise na sua dinastia, porque ela subiu. Atália, ela é lembrada por ter sido uma rainha rebelde, sim, como a sua mãe, a Jezabel, promovendo o culto de Baal e sendo odiada pelo seu povo. Ela era uma mulher odiada pelo seu povo. O nome Atália em hebraico significa Deus mostrou sua sublimidade. A sua figura é frequentemente associada
a maldade e a crueldade. Então, meus amigos, o que nós vemos aí? Nós vemos aí que aconteceu tal fato de 842 a.C. até 837. E a Atália foi mais aquela regente, foi mais uma regente. Como já expliquei, o texto bíblico deixa bem claro que ela não foi contada, na verdade, como uma rainha coroada, uma rainha que veio por si só. Sempre promovia o culto com Baal, com frequência, da mesma forma que sua mãe Jezabel havia feito. Jezabel havia feito no reino anteriormente, no reino de Israel setentrional. Gente, seu povo a odiava e sempre contestava o seu reinado, não era aceita. Ela não era uma rainha aceita pelo seu modo de agir. Era uma mulher odiosa, vingativa, e ela é conhecida por quê? Por assassinar os membros da casa real de Davi. Foi como um ato de vingança pela execução da casa real de Atália, que ela assumindo o trono de Judá e foi governando durante 6 anos. Após a morte de seu filho, como disse, ela foi fundamental na promoção do culto a Baal. Ele lutava para eliminar qualquer descendente da linhagem de Davi. Ela queria acabar com a linhagem de Davi. Era uma mulher obcecada por poder. Ela amava o poder e disposta a assassinar qualquer um que interpusesse o seu caminho. Ela exterminava, ela liquidava. Atália é um exemplo de como o poder, a ambição podem levar a atos de crueldade e violência. Sim. Ela, o que ela? Ela representava a perversidade do coração humano. Ela tinha a perversão com ela, que se inclina sempre para o mal e se inclinava sempre para a vingança, em vez de buscar justiça e paz. Era uma mulher que não tinha paz. Sua ganância pelo poder nos conduz a lembrar que ela assassinou os membros da família real. Já falei. Incluindo quem? Seus próprios netos, para se tornar a única herdeira. Ela exterminou tudo aquilo que era da linhagem. Todo mundo que se aproximava, ela exterminava. Mas dentro da matança da família real, um dos familiares reais foi salva pela tia de Joás, que o escondeu de Atália, chamada Joseba, que é também conhecida como Joseba, ou Josebate, ou Ioseba. Essa era a denominação que ela tinha. Ela escondeu Joás de tal forma para que não fosse executado, porque ele era o único que tinha sobrado. Ela era esposa do sacerdote Joiada. E quando Atália tentou matar todos os descendentes de Jeorão para se tornar a rainha, o que aconteceu? Joseba salvou Joás, o filho de Acasias, e escondeu-lhe lá no templo, evitando que ele fosse morto por ela. Ela evitou que ele fosse morto, o único herdeiro, o único restante. Lembro novamente que Atália, assim como sua mãe Jezabel, herdou a prática do culto a Baal, o que não era permitido junto à tribo. Portanto, representava uma ameaça à fé em Deus. Gente, ela buscou exterminar todo mundo. A sua história, ela serve como um lembrete de que o afastamento de Deus e a adoração a ídolos podem ter consequências desastrosas. Sempre foi assim. Tudo aquilo que ia de contra os interesses do Senhor tinha que ser arrebatado. A mãe de Atália, Jezabel, exercia grande influência sobre seu pai e conseguiu promover em Israel a adoração aos falsos deuses de plena idolatria. Inclusive, o poder de Jezabel era tão extenso no reino de Israel que ela foi capaz de perseguir os profetas de Deus, como foi encontrado com o profeta Elias, que era o seu grande oponente. Elias precisou fugir. Aquilo já vinha herdado de família.
Tanto é que temos uma última menção de Atalha em 2 Crônicas 24:7. Porque os filhos de Atalha, aquela mulher má, tinha arrombado a casa de Deus e também tinha oferecido aos Balaíns todas as coisas consagradas da casa do Senhor. Ela ofereceu as coisas de Deus para Baal. A história bíblica apresenta Atalha de uma forma tão negativa, como ela sendo considerada o quê? Uma governante legítima e responsável por um banho de sangue dentro da família real. Alguns estudiosos consideram que a visão negativa de Atalha pode ser até exagerada e tendenciosa, já que ela pode ter sido também uma governante legítima. O povo não aceitava, porque ela vinha da linhagem como em segundo plano. Segundo isso, quem fala são os estudiosos que publicaram tal matéria, a qual eu li, eu acompanhei. Atalha é, na verdade, a única mulher da Bíblia hebraica que é descrita como uma rainha em Israel e Judá ao mesmo tempo, da tribo do norte e da tribo do sul. Dentro do contexto histórico, o reinado de Atalha ocorreu durante um período de conflitos e mudanças dinásticas, entre os reinos de Israel e Judá. A sua morte é assim descrita que quando Atalha ouviu os aplausos, correu para o templo e viu o novo rei com líderes ao lado dele, os músicos tocando trombetas, enaltecendo o novo rei, cantando louvores e gritando: vida longa ao rei. Atalha, quando viu aquilo, ela caiu, ela já perdeu o poder, outro já estava no seu lugar. Mas chegou o momento em que o sumo sacerdote e Joiada liderou uma revolta contra Atalha e proclamou Joás rei de Judá aos 7 anos de idade. Atalha, ela alegou que aquilo tinha sido uma traição. Vocês me traíram, vocês nomearam outro, eu sou a rainha. Apesar do texto bíblico classificá-la como uma governante legítima, a historiografia tem nos últimos anos proposto a possibilidade de enxergar como uma governante legítima. Já falei que reinou interinamente como regente em favor do seu neto, Joás, esse que assumiu o lugar dela, a posição dela, que na ocasião ele era muito jovem para assumir o trono de Judá. Ela não queria para ele ser novo. Ela não imaginava que ele seria o seu sucessor. A ascensão de Joás ao trono representa a restauração do reino de Judá e o retorno à adoração a Deus. Atalha foi deposta e executada, e o templo de Baal foi destruída, simbolizando a vitória de Deus sobre a idolatria e a perversidade. Isso mesmo. Vendo isso, diante da sua queda, Atalha rasgou as próprias roupas e gritava, conforme já falei, traição, traição, vocês me traíram, vocês não poderiam fazer isso. Mas ninguém se importou e Jeoiada, chamou os capitães e deu ordens para levá-la para fora e matá-la, pois não queria fazer isso dentro da casa do Senhor. Respeitou a casa do Senhor. Então eles a agarraram e a mataram na entrada do portão dos cavalos, na casa do rei. Mas no final, sua morte foi muito parecida com a de sua mãe. O corpo de Jezabel, sua mãe, foi devorado pelos cães. E o de Atalha foi pisoteado por cavalos. Sim, foi muito semelhante à morte das duas. Mas depois da morte de Atalha, o povo destruiu, foi lá e quebrou todo o santuário de Baal. Quebrou os seus altares, as suas imagens e mataram o seu sacerdote, conforme estará em 2 Crônicas 24:17. Em resumo, o significado espiritual de Atalha na Bíblia é bem complexo e multifacetado.
Ela é uma personagem que representa a perversidade, representava a idolatria e a vingança, mas também serve como um lembrete de proteção divina, da importância da fé e da vontade de Deus, que tinha que ser imperativa, pois usar o bem para levar a um propósito muito maior era o que Deus quer e queria com seu povo. O fim foi decretado e o texto bíblico ainda destaca que após a morte de Atália, a última representante da casa de Acabe, todo o povo se alegrou e a cidade ficou em paz. É isso mesmo, Atália ela fez as atrocidades, fez tudo que não devia aos olhos de Deus, e o povo, não satisfeito, se rebelou no fim com ela. Atália foi morta, semelhantemente à sua mãe Jezabel. Assim sendo, Atália foi aquela uma que foi regente. Ela subiu ao trono por causa do seu casamento. Assim sendo, amigos, eu agradeço essa oportunidade que você tem me dado e você está conosco. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso @canal Varal. O meu muito obrigado pela sua participação e mais um momento de reflexão. Fiquem todos com Deus.